Irmã Juscelina que está chegando aí. Abra as suas Bíblias aí novamente. Os irmãos que estão chegando agora. Capítulo 11 e versículo de número 32 de Hebreus. Vamos ler para ganhar tempo. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Amém? Pai do seu irmão Pedro, Deus abençoe. Resistir até o sangue. Eu quero chamar essa mensagem de 1000 vezes não. Por que 1000 vezes não? Você já notou que você pode dizer 1000 vezes, mas todos esses nãos ou podem ser cancelados por um sim. Simplesmente assim. Você fala 1000 nãos e um sim pode cancelar esses 1000 nãos. Vamos dar um exemplo. Você diz assim para uma criança: não pode comer o biscoito. Aí, logo após, você fala, vamos lá, você fala algumas vezes para essa criança: não pode comer o biscoito. Ela pede de novo: você não pode comer o biscoito. E a insistência dessa criança faz você dizer um sim.
você olha para ela e fala, está bem, pode comer. Você viu como um sim da tua parte aniquilou todos os nãos que você disse? Já parou para pensar nisso? Usamos aí o biscoito aí como exemplo, né? E aí, vamos lá, vai ser comido. E para conceder e falhar, nós não precisamos dizer sim tantas vezes, quanto tem que dizer não para ficar firme e conseguir. O sim, ele é incisivo, mediante a tantos nãos. 1000 nãos à fornicação, por exemplo, apaga-se com um sim, né? E rouba a virtude e a virgindade de alguém. Um monte de não que foi dado à fornicação, com um sim, apaga toda aquela santificação que foi conquistada. 1000 nãos ao adultério são varridos por um sim, que destrói família, lar e alma. Correto? 1000 nãos a drogas são apagados com um sim, que abre a porta a todos os tipos de destruição e excessos. 1000 nãos a roubar são esquecidos com um sim no nosso prontuário, quando nos apresentamos diante da lei. 1000 nãos à pornografia são sobrepujados por um sim que grava uma imagem indestrutível na mente e que vai destruir a alma, o caráter espiritual. E aplica-se isso a todos os pecados. Conquanto seja verdade que o perdão em Cristo é disponível por toda a decisão pecaminosa de dizer sim, todas essas, decisões pecaminosas de dizer sim que nós temos. Isso não pode ser visto como licença para tomar essa decisão errada, nem ao menos uma vez. O não, ele vai aniquilar todo o sim. E o sim vai aniquilar o não. Só que o maior problema para o não da santidade é o sim da falta de santidade. O grande problema para o não que guarda a santificação da igreja, o não para o pecado, o não para toda a ação física, carnal e demoníaca, é o sim, um sim apenas, em que eu vou ceder e abrir as portas da minha vida, da minha alma, para que esse mal entre em mim ou em qualquer outro que está comigo. Nós somos chamados para morrer completamente para o pecado, em resumo, como diz em resumo, em Romanos capítulo 6. Então, os pais frequentemente se cansam de perguntar, se cansam da pergunta, posso comer um biscoito, o exemplo, posso comer um biscoito, posso comer, e acabam concedendo um sim. As crianças, elas sabem disso. Nós cansamos de dizer não e parecer diferente dos outros. É interessante, de tanto dizer não, nós parecemos diferente dos outros. Cansamos disso. E não é bom cansar. Nós só temos que ter sabedoria em relação a usar o não. Estou falando devagar porque é algo um pouco complexo. É algo um pouco complexo. Nós nos cansamos de nossa resposta não causar abstinência
de atividades que parecem agradáveis e divertidas. Como assim? Vamos dar o exemplo, filhos, pedindo, eu usei o exemplo aí de um biscoito, a gente joga mais para uma criança menor, vamos para a adolescência. Nós estamos falando de resistência, irmão. Estamos falando de fé. E levando para dentro de casa, para a família. Vamos abranger um pouco mais daqui a pouco isso aí, mas vamos usar essa introdução aí para a gente começar a entender essa ideia. O nosso não, muitas vezes, o que seria causar uma abstinência de atividades que parecem agradáveis e divertidas? O que é agradável, muitas vezes, em termos festivos ou de diversão para um jovem de hoje, é bem diferente da diversão da nossa mocidade. Tem pessoas assistindo a live aí, que são mais jovens do que eu tenho 41, e tem pessoas que são mais velhas do que eu. E se cada um de nós formos observar a ideia de diversão para o jovem de hoje e para o jovem da nossa época, é um pouco diferente em alguns aspectos, atitudinais, ou em outros aspectos, sei lá, né? Mas em algumas coisas ainda são iguais, até porque Eclesiastes nos diz que nada é novo embaixo do sol. Mas algumas coisas modificaram. Algumas coisas talvez nós não faríamos, diferente do que eles fazem. Mas muitas vezes o não do mais velho ao mais jovem é visto pelo mais novo como algo que vai o privar de viver. E aí faz com que muitas vezes o coração desse mais jovem cria-se uma casca, uma defesa contra o mais velho. Aí começa certos atritos decorrentes a esses nãos, mesmo que muitas vezes haja um certo diálogo do porquê esse não. E aí entra aquela questão do que o seu tempo era uma coisa, o meu tempo é outra, aí começa aquele desrespeito em relação às gerações, que não deve haver. Eu preciso respeitar a geração dos jovens de hoje. E os jovens de hoje precisam respeitar a minha geração, porque a minha geração foi a base para a geração deles. A geração dos meus pais foi a base de preparo para a minha geração. Então, tem que haver o respeito, a princípio, do mais velho para o mais jovem, sim, mas do mais jovem principalmente ao mais velho em vários aspectos. Primeiro já por ser um ser mais velho e pela origem, pela base do que foi preparado para que esse jovem tenha chegado onde chegou. Alguém veio antes para que ele possua algo hoje. Alguém preparou um asfalto antes para que eu passe com o meu carro hoje. Hoje os mais velhos podem contar a história da vila, do bairro, e dizer, bairro tal, essa região era era um matagal, aqui passava-se o rio. E hoje o jovem fala assim, nossa, mas hoje aqui passa uma rodovia. Mas para que hoje passasse uma rodovia, alguém teve que pisar o pé na lama antes, para que outros hoje andassem com o seu calçado limpo. Então há uma necessidade infinita do respeito entre gerações. E o não, ele é soado, ele ressoa, na verdade, como uma afronta aos ouvidos de alguns. Então tem que haver muita sabedoria em relação ao não, tanto pessoalmente,
tanto para minha própria vida, como da minha vida para com a vida de alguém. E nós nos cansamos de sempre ser aquele que diz não. E com o tempo o pecado nos persegue. Até o ponto em que finalmente nós desejamos dizer, está bem, pode, só essa vez. E até onde nós estamos certos com isso? É claro, negar tudo. Temos que ter sabedoria em relação à negativa. Porque muitas vezes a negativa, ela em alguns aspectos, ela vai gerar uma certa revolta. Como eu disse, o diálogo é muito importante. Mas muitas vezes há uma insistência em relação a cedermos a alguma coisa, que muitas vezes nós cedemos a algo que não vai fazer bem, tanto para nós como para outra pessoa. E quanto Deus espera que nós resistamos? Quantas vezes mais nós deveremos dizer não, né? O escritor aos Hebreus, onde nós lemos aí, ele nos recorda que na nossa luta contra o pecado, nós ainda não resistimos até o sangue, que é o versículo 4 aí do capítulo 12. Entendeu? Nós não estamos apenas falando de dizer não até o ponto de alienação e perda de algum prazer da vida. Não é isso. Resistir até o sangue, lutando contra o pecado, significa dizer não ao pecado até que ele nos mate. Olha isso. Isso significa 1000 vezes não ao pecado que nos tenta por dentro e por fora. E quando tivermos dito não 1000 vezes, é hora de dizer 1001 vezes e mais. Por isso a sugestão aqui de lermos o capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé. E essa galeria dos heróis da fé, ela é muito sugestiva em relação ao não ceder ao pecado, ao não ceder às coisas que Deus não ofereceu. Então vamos fazer aqui uma rápida observação dentro do que nós já começamos a ler aqui. Vamos lá, no capítulo 11, onde nós já começamos a ler, vamos dar aqui uma breve meditada. Capítulo 11 aí, ó, nós lemos do versículo 32 em diante, mas para entendermos um pouco mais dessa questão, vamos dar uma olhadinha lá no versículo 6 do capítulo 11. Diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então a primeira questão aí, irmão, é ter fé. Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. E a fé, diz aí o versículo, ela é muito necessária na nossa vida. Para quê? Porque a fé, ela nos dá a condição, e ela é necessária, para que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Deus pode até permitir, porque eu não me aproximo de Deus porque eu tenho esse livre acesso a Deus. Os pecados do ser humano impossibilita
que o ser humano por si só se achegue a Deus, mas o exercício da oração e da humilhação, do reconhecimento da nossa pequenez em relação à grandeza de Deus, e isso com muita fé e sinceridade e verdade, faz com que nós venhamos tocar na parte chamada misericórdia de Deus, e Ele concede esta graça. Vamos dar um exemplo de misericórdia para se achegar à presença de Deus? Vamos dar um exemplo. A Bíblia nos fala da história de Esther. E havia na monarquia a regra das mulheres dos reis só se achegarem à presença do rei quando o rei chamasse. Então já entra essa questão um pouco do que a gente está falando. A partir do momento que o rei chamasse a esposa, ela tinha livre acesso a ele, porque houve um chamado. Ele concedeu a oportunidade de ela se achegar. Naquela época os reis tinham tanta esposa, se a gente for fazer assim, olhar no termo espiritual, não é diferente. A Igreja de Cristo, ela é uma só na terra, mas o corpo de Cristo, mesmo sendo um, sendo chamado de noiva, sendo um, somos vários membros, correto? Não existe eu sou a igreja, não. A igreja somos nós. Uma pessoa apenas não é a igreja, mas uma pessoa faz parte da igreja, correto? Então assim, a noiva se chegava, então isso era carta branca. Agora, se nós lembramos muito bem, houve uma situação do povo judeu ser ameaçado de morte, e Esther se apresentar para o rei sem o chamado dele, sem ela comunicar antes a ele que necessitava conversar com ele. Então, ela ousou fazer isso. De que maneira? A Bíblia relata que ela e as mulheres dela, mas vamos focar a Esther aí, ela se preparou antes, sabendo-se que, na época, se ela fizesse isso, ela estava passível à morte. Ela poderia morrer por entrar na presença do rei sem a ordem dele. Porque a sala do rei, irmãos, a sala do rei era mais ou menos o que representava na questão do tabernáculo, aonde se encontrava a arca, o santo dos santos. O sacerdote só entrava uma vez por ano. Já era decreto de Deus, era ordem de Deus. E ele se purificava, se preparava para isso. E se esse preparo não era o suficiente e tivesse pecado na vida do sacerdote, ele caía morto lá do lado da arca. Por isso que ele entrava com a corda amarrada na cintura e as pessoas lá fora segurando a corda. Lá embaixo na túnica, as romãs, né? Os sinos fazendo o ruído. Se parasse o ruído é porque o sacerdote tinha morrido. Como não podia ficar morto lá no Santo dos Santos, corpo nenhum, eles puxavam os que morriam com a corda para que não ficasse cadáver lá. Esther entrou, mas ela se preparou. Jejum e oração, 3 dias, sem comer e sem beber. Jejuando e orando e se humilhando para Deus, pedindo misericórdia para Deus, para que Deus achasse graça. Vamos usar os termos do Novo Testamento para isso. Para que Deus achasse graça na vida dela, e assim que ela entrasse na presença do rei, o rei estendesse o cetro para ela, dando assim o significado de que ela fosse absolvida da ousadia de entrar na presença sem ser chamada. Correto? É a mesma coisa na questão da fé aqui, ó.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador, é recompensador dos que o buscam. A ousadia de Esther fez com que ela recebesse um galardão. Peraí, irmão Douglas, eu não vi o rei dando presente nenhum para Esther nessa passagem. Você não viu? Eu vi. Ele levantou o cetro para ela, dando assim a ela, concedendo a ela a oportunidade de não só falar com ele, mas de continuar viva. Porque, como eu já disse, quem entrasse na presença do rei sem ser chamado, morria. Então ela ganhou um presente de Deus através do marido dela. É a mesma coisa nós. Você acha que quando você recebe uma visitação de Deus, uma presença inconfundível no momento da oração, é porque você é bom, porque eu sou bom? Não é isso não. Deus concedeu misericórdia e permitiu que nós, entre aspas, o encontrasse. Ele se deixou achar no momento da oração. Então é isso. Mas para isso, nós tivemos que ter fé e acreditar. Acreditar. Crer que ele existe e que é galardoador do que os buscam. E qual é o presente que nós necessitamos quando buscamos de Deus? Graça e misericórdia. Esse é o presente que nós necessitamos da parte de Deus para que ele venha conceder essa graça para a gente em nome de Jesus. Versículo 7 aí também nos fala alguma coisinha, ó. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro, que é segundo a fé. Um monte de não que a gente falou no começo da mensagem aí. Vamos observar aqui a questão de Noé, ó. Pela fé Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Se ainda não se via a chuva, se ainda não conhecia-se a chuva, como é que eu vou acreditar que essa voz, que Deus, vamos lá, no caso de Noé era um pouco diferente, porque antes de Noé já havia vindo os descendentes dele que deixaram o ensinamento de Deus. Então era um pouco diferente. Então Noé, ele tinha fé em Deus. Mas ele foi avisado de algo que nunca havia acontecido antes. Ele creu simplesmente pelo ensinamento que ele já havia recebido dos antigos. Então ele não disse não para as coisas de Deus, mas disse sim. Você vê que muitas vezes a questão do não e o sim, elas se invertem. Então ele disse sim aí nessa questão para Deus, e disse não para todo o pecado e corrupção que já era existente nos dias de Noé. Pecado qual foi o motivo de Deus construir essa arca para fazer nova todas as coisas. É muito profundo esse negócio, irmão. Essa frase tá lá em Apocalipse, se eu não me engano, deixa eu dar um pulinho lá. Se eu não me engano, é no capítulo 21, que ele fala que eis que faço nova todas as coisas. E nos dias que nós estamos vivendo, esse é um versículo muito propício. Aí você fala, pô, irmão, mas e aí, o que tem a ver? Essa questão de nova todas as coisas com o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um período de pandemia, correto? Um período em que vamos lá, um vírus está
tomando conta do ar, tomando conta do mundo. E nós não sabemos como lidar com a situação. Não sabemos como nós podemos fazer para que as coisas modifiquem. Algumas pessoas estão desesperadas ao ponto de se entregar ao suicídio. E aí, muitas vezes, o crente não sabe como lidar com isso. Mas vamos observar. Achei aqui. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 5, diz assim, ó. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Agora nós vamos frisar nessa questão. Fazer nova todas as coisas. Jeremias, vamos lá, livro de Jeremias, vê. Jeremias também tem essa questão, não exatamente dizendo que faz nova todas as coisas, mas olha só. Jeremias capítulo 1, versículo 10. Presta atenção no que Deus fala através de Jeremias aqui. Na verdade, o que Deus fala para Jeremias. Diz assim, versículo 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares. Então é para arrancar, para derrubar, para destruir e para arruinar. Ponto e vírgula. Continua. E também para edificar e para plantar. Então vamos entender o que está escrito em Jeremias e fazer uma referência com o que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Lá no Apocalipse 21, 5 fala: Eis que faço nova todas as coisas. E Deus fala lá no livro de Jeremias, no versículo 10, capítulo 1, que coloca Jeremias naquele dia acima das nações, sobre as nações e acima dos reinos, para arrancar, para derrubar, para destruir e para arruinar. E também para edificar e para plantar. Interessante? Confuso para alguns? Vamos lá. E aí, acredito que a partir daqui de Jeremias, eu posso dizer o que está escrito em Apocalipse, que faço nova todas as coisas. Porque através da pregação do Evangelho, através da palavra de Deus, porque é o que Deus mandou Jeremias fazer, a palavra de Deus, o cumprimento dela, irmãos, ele arranca. Arranca o quê? Arranca o pecado, arranca a mentira, e arranca tudo mais que não é de Deus que você possa imaginar. Através da pregação da palavra de Deus, através de um homem e de uma mulher de Deus, por isso a necessidade de pregarmos sem parar, através da pregação, Deus derruba muralhas, impedimentos, de tudo que você imaginar que é contra Deus e contra o povo de Deus, contra a igreja. Através da pregação da palavra de Deus, Deus destrói tudo que não é dele, tudo que não é para ele, tudo que não é para a glória dele. E através da mensagem da palavra de Deus, Deus arruina, e traz a ruína de tudo que não glorifica o nome dele. Traz destruição total. E através da pregação da palavra de Deus, Deus edifica e planta e faz nova todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. É assim que Deus faz. É assim que Ele age. Pela palavra dele, é dessa maneira que Ele faz. Então Noé, olha que negócio interessante. Ele nunca viu, nunca ouviu,
Nunca sentiu um cheirinho da chuva quando está para nunca havia sentido um cheirinho de chuva quando ela está por vir. E nós conhecemos isso, porque Jesus disse que nós conhecemos os sinais do tempo. Quando vai chover, quando o céu está meio rubro, a gente sabe isso, aquilo. A gente tem a noção, sensibilidade, discernimento, tirocínio para os militares. Correto? Mas olha o que Deus fala com Noé. Ora, pela fé Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Ele creu no que ele ainda não havia visto. Ele creu na chuva, mas ele nunca tinha visto a chuva. Como é que pode? E temeu ainda. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo. Deus condenou. E foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O cara foi galardoado. Primeiro homem na terra, herdeiro da justiça. Eita glória! Maravilha! Tem mais aí no versículo. E ele resistiu. A ideia aqui que nós estamos. A ideia aqui da mensagem de hoje é que ainda nós não resistimos até o sangue, combatendo contra o pecado. Noé teve afrontas duríssimas, mas resistiu. Profeticamente, visionário, lá longe, até o sangue do Calvário. E ganhou o prêmio, um prêmio de Deus. Conservou a vida, conservou a casa dele, através da vida de Noé e da família dele, Deus fez nova todas as coisas. Olha isso. Vamos lá, versículo de número 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Vamos já parar aí. Abraão não conhecia Deus. O pai era idólatra, ele morava no meio de um povo idólatra. Ele ouviu a voz de um Deus que ele nunca havia ouvido e não conhecia. Vamos lá. Indo para um lugar que havia de receber por herança. Tá, Abraão, sai da tua casa, da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vou ler de novo. Pela fé, Abraão, sendo chamado por Deus, obedeceu. Vai, tal. Indo para aí ele foi para um lugar que havia de receber, um lugar que ele nem sabia onde era, nunca havia visto, mas havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Tá. Receber por herança? Mas o pai de Abraão não era morto. Deus mandou ele ir para uma terra que ele não conhecia e que com certeza o pai biológico dele não era dono. E outra, Abraão nem conhecia Deus como pai dele ainda. Não tinha essa ideia ainda entre ele e Deus. Não havia essa lógica na mente de Abraão que Deus era pai dele ainda. Ele não conhecia Deus ainda para já, digamos, tê-lo como pai. Mas nem pela fé ainda. Porque a questão da fé para Abraão, por mais que ele ouviu aqui, creu, teve fé no que ouviu, a fé dele ainda estava em construção. Ainda ia ser a prova do que eu estou falando, o sacrifício que Deus pediu para ele em relação a Isaac. Depois que ele levanta o cutelo, deixa eu olhar a hora aqui, irmão. Depois que ele levanta o cutelo e o anjo brada,
Deus, né, representando o anjo, diz o seguinte: agora sei, né, conheço Abraão. Acabou. Agora, não, como é que é? Agora sei que Abraão teme a mim. Como agora sei? Deus não sabe de todas as coisas? Mas o agora sei ali não significa que Deus não sabe. Ali quer dizer que agora ele conhecia, agora sei. Algumas versões bíblicas falam: agora conheço que Abraão teme a mim. Como agora conheço? Como se Deus... O texto bíblico mostra assim mais ou menos como se Deus não conhecesse Abraão. Mas ele não quis dizer isso, que ele não conhecia. Agora conheço. Agora Abraão provou que realmente teme a Deus. Agora é Abraão que provou. Obedecendo a Deus pela fé, crendo que mesmo que ele tivesse matado o filho, Deus tinha poder para ressuscitar. É isso que o texto em Hebreus aí vai falar também. Depois você lê. Pai do Senhor, Chico doido. Deus abençoe. Então Abraão é o mesmo esquema aqui de Noé. Pela fé, e vamos voltar aqui na questão da herança. A fé, o mistério da fé aqui com Abraão é tão grande que mesmo sem saber que ele já era filho do Deus que havia chamado ele, Deus já declarou a herança para os filhos em Cristo Jesus, aqui em Abraão. Irmão, é surpreendente o que Deus tem para nós. Tem mais aqui, ó, vamos lá. Versículo 12. Pelo que... Não, aqui é terrível. Esse cara aqui é terrível. Pelo que também, Hebreus 11, versículo 12, para os que estão chegando agora. Pelo que também, de um, e esse já amortecido, presta atenção, descenderam tantos, pelo que também de um homem, e esse homem já amortecido, vou explicar já, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. De quem é que está falando aqui, irmãos? Está falando aqui de... Vamos dar um pulinho aí com a sua Bíblia. Gênesis 25. Vamos dar um pulo ali. Gênesis capítulo 25. Mostra aí uma situação bonita, interessante. Perdão, falando de Abraão. Gênesis 25, versículo 1 e 2. Fala assim, ó. Lembra que nós lemos ali em Hebreus de um homem amortecido. O que seria amortecido ali? Está falando da idade de Abraão. Abraão já estava tão velho, irmão, mas tão velho, a Bíblia diz, que o corpo dele já não tinha mais a possibilidade em relação à questão sexual. Já não tinha mais possibilidade. Já estava amortecido para essa questão. E Gênesis 25, versículo 1 e 2 fala assim, ó. E Abraão tomou outra mulher. Sara era morta e Abraão casou de novo. Lembra-se que com Sara ele teve Isaac. E aí Sara morreu. Abraão casou de novo. Ele tomou outra mulher. E o seu nome era Quetura. Então ele casou com a Quetura. E com a Quetura ele gerou Zinrã e Joqusã e Medã e Midian, e Isbaque, e Suá. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, fez mais 6 filhos. O Caba fez 7 filhos, porque a questão, presta atenção, essa questão de Abraão
não poder ter mais filhos não começou com Quetura, começou com Sara. E Deus visitou o corpo de Abraão e visitou o corpo de Sara, que também já era de idade e não tinha mais possibilidade, e deu uma unção, um Viagra espiritual, levantando o ânimo dos velhinhos. E ali o negócio ficou bom, fazendo assim com que até depois de Sara, Abraão fosse para a galera e Deus desse muitos filhos a Abraão. Só Deus, irmão. Tem coisa que tem que tirar até o óculos para falar. Talvez você, homem ou mulher, não está nem tão velho assim quanto Abraão, mais de 100 anos, Sara com mais de 90. E o teu vigor espiritual ou o teu vigor sexual já não está mais como era. A harmonia, harmonia no casamento, nessa parte já não está mais. Eis que Deus faz hoje nova todas as coisas. Amém? Deus faz nova todas as coisas hoje no teu casamento. Deus faz nova todas as coisas. Não diga que não está aguentando mais. Você ainda não resistiu até o sangue. Isso que você está passando não é nada ainda. Te provo pela palavra que não é nada. Tá aqui, Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras. Desamparados, aflitos e maltratados, homens do quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Esses eram os heróis da fé. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Deus tem cumprido um monte de promessa na tua vida e você está chorando. E esses homens e mulheres de Deus aqui que não receberam a promessa? Provendo Deus, por eles não ter recebido, proveu Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Aí a gente entra aí em Hebreus 12, versículo 1 em diante, que tendo, por isso a questão, tem que prestar atenção, irmão, ó como começa o capítulo 1, o capítulo 12 e o versículo 1 de Hebreus. Portanto, por que diz portanto? Porque o versículo 1 do capítulo, do capítulo 12 de Hebreus é continuação do capítulo 11 de Hebreus. Então, versículo 40, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós também, como eles, que estamos passando por um monte de dificuldades, portanto, nós também, como eles que estamos sendo perseguidos, portanto, nós também, como eles que estamos sendo apedrejados, sofrendo por amor do Evangelho, não sofrendo por frescurite aguda, que estamos rodeados, como eles estavam, de uma tão grande testemunha, nuvem de testemunha, igual eles estavam, deixemos todo o embaraço, igual eles deixaram, e o pecado, igual eles deixaram, que tão de perto nos rodeia, como tão de perto rodeou eles.
e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, como eles correram também, com paciência, com luta, com dor, com fadiga, mas com renovo de Deus, a carreira que estava proposta a eles. Correto? Olhando para Jesus, eles olhavam para Jesus profeticamente. Eles nem sabiam quem era Jesus. Eles nunca ouviram o nome Jesus. Mas, por causa deles e do que eles passaram, proveu Deus coisa melhor ao nosso respeito. O quê? O nome de Jesus. Pronto. Sigamos olhando para Jesus, que é o autor, consumador, finalizador da nossa fé. O qual quem? Jesus. O qual, pelo gozo, pela satisfação que lhe está proposta, suportou a cruz. Peraí, satisfação que está proposta? Que satisfação? De sentar à direita do Pai. Foi feita uma proposta para Cristo também. Sofre aí, Jesus. Sofre o que sofre o que a humanidade não é capaz de sofrer. O que eu vou ganhar com isso? Você vai sentar à direita do Pai. Então ele aceitou a proposta. Pai do Senhor, pastor Maurício, seja bem-vindo. Acabou. Então nós olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo, pela satisfação que lhe está proposta, que estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta. Por isso a questão de nós também levarmos a nossa cruz e desprezar as afrontas, e Jesus assentou-se à destra do trono do Pai, após passar tudo o que era para passar, em nome de Jesus. E isso tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque Jesus estava ciente, por ele mesmo ser a palavra, ele estava ciente de Romanos 11:36, que tudo que estava sendo executado através dele, era dele, por ele e para ele. Porque nós, os crentes, não viemos nada mais e nada menos aqui para servir. Foi o que Jesus fez do começo ao fim do ministério e continua fazendo até hoje. Então entenda essa questão. Versículo 3 aí do capítulo 12 de Hebreus. Considerai, pois, aquele que é Cristo, que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Irmão, esse versículo, ele nos dá total clareza de uma questão que nós ouvimos muito crente falar, mas ele era Jesus. Já fazendo aquela questão de, mas ele era Deus. Irmão, foi num corpo de carne que ele foi provado. Igualmente um corpo de carne que eu possuo e você possui. Aconselho-te que estude a questão de corpo, alma e espírito para você entender essa questão. Você e eu somos um espírito que habita dentro de um corpo de carne, no corpo da nossa tentação. E nós ainda vamos compreender a fundo como Deus quer. Eu creio nisso. O porquê. Eu digo isso a fundo, não superficialmente como nós já compreendemos, mas o porquê que nós que somos espírito, nós, a igreja, somos espíritos, irmãos. E somos tão persuadidos pelas inclinações deste corpo. Acredito que seja também pela questão do exercício, do fortalecimento, do aperfeiçoamento que nós temos que dar
a nossa espiritualidade. Quanto mais próximos chegamos de Cristo, mais imunes ficamos às tentações da carne, às inclinações dela. Por isso o capítulo 5 de Gálatas nos ensina, né? Nos ensina essa questão da luta da carne contra o espírito. E ele nos deixa bem claro em Gálatas 5, no versículo 16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, para que não façais contra o espírito, para o espírito não fazer o que é para ser feito para a glória de Deus, e o espírito contra a carne, para que ele, espírito, possa fazer o que é para a glória de Deus e a carne não impeça que ele faça e ela também não faça o que é de declínio dela. Então, para terminar, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Nós temos que resistir, temos que buscar em Cristo essa resistência em nome de Jesus, para que não enfraqueçais, para que nós venhamos nos fortalecer, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Nós ainda não resistimos. Então, permaneçamos pregando, para que, como nós lemos aí, em Jeremias, capítulo 1, vou repetir lá para mim estar terminando, Jeremias, capítulo 1, versículo 10, para a gente lembrar que pregar o evangelho, através dessa mensagem, Deus vai arrancar, vai derrubar, vai destruir, vai arruinar tudo que não é para a glória dele, que está ao nosso redor e que está em nós. E depois vai plantar e edificar. E, consequentemente, vai cumprir em nossas vidas, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, no mundo, o que está em Apocalipse 21, versículo 5. Ele vai fazer nova todas as coisas. Amém? Que Deus venha abençoar a tua vida. Que Deus venha em nome de Jesus Cristo fazer nova todas as coisas na tua casa, no teu ministério, na tua igreja, irmão. Continua pregando. Crente, continua pregando na tua igreja. Abra a boca lá na tua igreja para afrontar o pecado, para ir para cima mesmo, para Deus derrubar, para Deus aniquilar, para Deus quebrar tudo no nome de Jesus. E para Ele fazer nova todas as coisas. Todas as coisas. Para a glória dEle em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero dar graças ao Senhor. Quero pedir a tua misericórdia. Quero pedir em nome de Jesus que o Senhor venha nos abençoar. Quero pedir em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha dar vitória para nós, a tua igreja. Quero, Deus, pedir em nome de Jesus que o Senhor venha fazer uma obra, Deus, na vida daqueles que não estão resistindo. A tua palavra nos disse aí que nós ainda não resistimos até o sangue, mas pedimos que o Senhor venha nos fortalecer a resistir em nome de Jesus Cristo e ficarmos firmes na tua palavra, para que a glória do Senhor Jesus venha se manifestar através de nós
e o Senhor venha fazer nova todas as coisas, e nós venhamos, Deus, ter o prazer de permanecer em Cristo Jesus, não por bens materiais, mas simplesmente, Deus, pelo prazer de andarmos com o Senhor. E que venhamos buscar o Senhor assim como o Hebreus nos ensinou. Buscarmos o Senhor com fé, crendo que o Senhor existe e é galardoador daqueles que o buscam, em nome de Jesus. Amém, Jesus. E que o grande amor de Deus e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, irmãos, venha superabundar sua vida, sua casa, teu ministério, a tua família, até a volta de Cristo. E todos digam amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Pai do Senhor, irmã Júlia. Pai do Senhor, pastor. Deus abençoe. Pai do Senhor, irmã Maria. A irmã Maria aí, Marli. Tá aqui, ó. Pai do Senhor, Nívia. Pai do Senhor, irmão Pedro. Irmã Cirlei. Irmã Cláudia. Irmã Elizabeth. Vai dando um amém aí pra mim, cumprimentando os irmãos. Eis que agora o anjo traz a bênção pra você, e a vitória você vai receber pelo sangue de Jesus. Tu vais vencer. Fica na presença, crente. Jesus tem poder pelo sangue de Jesus. Comece a cantar. Senhor, Pelo você. sangue de Jesus, Senhor. Deus vai operar. Deus conhece o teu ser e jamais te esqueceu. Lembras quando aflito estava? Ele te socorreu. Agora uma vez mais tu sentirás o seu poder, pois lá do céu sobre ti ele vai descer. Pelo sangue de Jesus tu vais vencer. Senhor, irmã Maria. Pelo sangue de Jesus tem poder. Pelo sangue de Jesus, Maria. pelo sangue de Jesus, Deus vai operar. Pelo sangue de Jesus, tu vais vencer. Pelo sangue de Jesus, tem poder. Pelo sangue de Jesus, comece a cantar. Pelo sangue de Jesus, Deus vai operar. Glória a Deus. Palavra veio de lá. Deus abençoe. Deus está olhando agora o teu coração. Quer encher